Olá, seja muito bem-vinda ao canal do PL Mulher Paraná. Que bom que você está aqui. Hoje vamos falar um assunto essencial para quem quer crescer profissionalmente ou empreender, o posicionamento digital. E para isso eu recebo alguém com muita experiência, o meu amigo Rodrigo Sampaio, publicitário com 20 anos de mercado, especialista em estratégias de marca e comunicação. Rodrigo, que honra ter você aqui no nosso podcast do PL Mulher Paraná. Você que é um defensor do PL Mulher, sim, por onde você passa, você sempre está incentivando as mulheres a participar da vida política. E hoje nós queremos sugar um pouquinho de todo o seu conhecimento, de toda a sua experiência ao longo desses 20 anos sobre posicionamento e marca pessoal. Carlise, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse programa, contribuir com informações, com a experiência, com as dificuldades que a gente vê muitas mulheres tendo ao longo da jornada, da caminhada, né? Então, eu espero que eu possa somar aqui com você, com as mulheres que estão assistindo, espero contribuir com o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, né? Que legal. Rodrigo, o que é o posicionamento digital, né? Veja só, Carlise, é importante a gente entender dois pontos. Como uma empresa se coloca no mercado hoje, ela precisa estar localizada na sua parte jurídica, né, para o governo, com sua empresa aberta, com seus documentos fiscais, com seu endereço de localização. E essa parte documental jurídica, ela explana para a internet. Porque quando a pessoa vai buscar um serviço de uma determinada empresa, ela tem que ter a segurança que a empresa é séria, que ela tem as suas competências de entregar aquilo que ela está vendendo e você ter a garantia do serviço que você está contratando, mas ela também precisa ser localizada na internet, que é onde valida a prova social, que a gente chama. É onde a gente valida se aquilo que ela está oferecendo realmente ela entrega, se os clientes falam bem, se os clientes falam mal, qual que é a garantia, porque você não conhece. E isso a gente pode trazer para o âmbito pessoal também. Veja só, você é uma grande influenciadora, você lidera mulheres pelo Paraná todo, certo? Além da sua profissão hoje atual, você também lidera dentro do PL Mulher Paraná. Então, você tem uma referência, tem uma reputação, você precisa transmitir isso na internet. Como que você vai colocar isso para que as pessoas não estão te vendo no dia a dia? Você precisa estampar isso de alguma forma. Para isso, as redes sociais. É como a empresa, através de um site, no Google Meu Negócio, a empresa vai aparecer numa pesquisa, a pessoa consegue identificar aquela empresa. A pessoa, quando está se vendendo, está vendendo a sua autoimagem, ela precisa aparecer de alguma forma. E não é só nos relacionamentos que ela vai aparecer só no boca a boca, ela precisa jogar isso para a internet. Então, para isso, ela precisa defender o quê? A imagem pessoal. Então, para as mulheres, geralmente a gente usa lá o Instagram, o Facebook, um TikTok, para que ela consiga, através dessas redes sociais, divulgar quem ela é e o que ela faz e qual é o diferencial que ela entrega no mercado hoje. E a gente observa que nem todas entendem o que é realmente um posicionamento profissional, um posicionamento político, né? Um posicionamento que realmente cria essa marca forte de uma mulher, de uma candidata, de uma mulher que quer ocupar espaço de poder de decisão, e aquela mulher que só faz aquele post, né? Porque o post nem sempre é verdadeiro, né? Aceita tudo, né? A internet aceita tudo. Exatamente, nós temos que cuidar muito com isso, né, Rodrigo? Porque hoje, para você vender a imagem de que eu sou uma mega empresária, que eu sou uma pessoa que defendo, às vezes, políticas públicas, é muito fácil. Sim. Mas o posicionamento ele vem junto com a verdade, perfeito, né? Do dia a dia. Tem que ser a verdade. Veja só, a pessoa ela precisa transmitir quem de fato ela é. Eu acho que o que vende hoje, seja produto, seja relacionamento, um pai se vende constantemente para um filho através das suas ações. O seu exemplo, dentro de casa. Ele está se vendendo para o filho. O conteúdo tem que estar Ele tem que estar casado com aquilo que ele faz. Então, veja só, a internet aceita tudo. Você pode pegar um vídeo de uma outra pessoa e publicar como sendo seu. Você está passando uma imagem que você quer que as pessoas te leiam, mas não necessariamente é o que ela é ou o que ela entrega. O que credibiliza? A verdade. Então, veja só, quando a gente fala de autoridade digital, não está falando somente de um post muito bem feito, uma arte mega produzida, um texto mega elaborado para colocar aquela nota na internet. As pessoas olham, nossa, essa pessoa é inalcançável, porque ela está aqui em cima. Não, ela tem que transmitir com a originalidade de quem ela é, mas bem feito. Consegue entender? Sim. Sem ter mentiras no meio do caminho. Vou te dar um exemplo. Então, para uma mulher hoje, uma dica. Ser bem relacionada e bem vista na internet, ela precisa mostrar a verdade.
Então, ela vai mostrar o que ela faz dentro de casa, o seu momento com a família, o seu momento na igreja, o seu momento no negócio, no trabalho, enfim, ela vai mostrar quem ela é. Para isso, stories. Né? Stories conta histórias reais em tempo real. Por isso que ele expira a cada 24 horas. Muitos acham que o Stories é para aumentar a visibilidade da propaganda do Instagram. Não necessariamente, porque ela está contando um fato. Então, a pessoa passa ao quê? A te acompanhar. Então, eu estou vendo que aquilo que ela fala é aquilo que ela vive e é aquilo que ela transmite. Aí nós vamos para um conteúdo relevante. O que prende a pessoa dentro de uma rede social hoje? Conteúdos atrativos. A gente chama isso dentro do digital de conteúdo rico. Ao longo desses meus 20 anos de publicidade e propaganda, parte desses 20 anos eu me dediquei à parte de audiovisual, produção de vídeos. E nos últimos 8 anos, que foi o estourar do digital no mercado, principalmente no mercado brasileiro, eu entrei com a agência de marketing digital. Então, o que a gente sempre impulsiona os nossos clientes? O que a gente sempre direciona? Vamos transmitir a verdade do que você vende. Entendeu? Sim. Porque por mais que apareçam haters, pessoas questionando aquela publicação que você fez, são pessoas que estão agregando valor ao que você faz. Você está sendo o tempo todo colocado em xeque. Será que o que eu estou fazendo está agradando ou está desagradando? Mas você vai trazer seguidores para alcançar a mensagem que você quer transmitir. Ou seja, ela tem que postar o que ela faz no dia a dia, um momento de lazer, ela tem que mostrar o momento do trabalho, um momento de descontração, e ela também tem que transmitir um conteúdo relevante, um conteúdo rico. Será que esse conteúdo que eu estou postando ele vai mudar a vida de pessoas? Entendeu? Então não fala só da imagem em si da pessoa, daquela foto de estúdio bem produzida, joga no IA, dá uma transformada ali e publica. Não, tá falando da autoridade que ela está transmitindo através da verdade que ela vive. Entendeu? Essa é a grande sacada. Essa é a essência. E a gente observa que às vezes as mulheres, elas criam uma bandeira, mas elas acabam não sustentando, né? Então eu vou criar uma bandeira de uma mulher dona de casa, que cuida de tudo, tal, né? Aí no primeiro momento que mostra lá dentro de casa, já não é mais aquilo tudo, né? Lá. Eu estou usando como exemplo, né? Claro. Mas da mesma forma, quando eu me vendo como uma defensora da causa animal. Perfeito. Por mais que eu adore os bichinhos, basta me observar 24 horas que vão ver que eu não sou defensora da causa animal. Perfeito. Eu sou defensora de mães atípicas, da participação da mulher na política. Não que eu não ame os bichinhos. Perfeito. Mas não adianta eu fingir uma ser bandeira. Aquilo que você não carrega diariamente. Tem que ser algo, né, que você realmente goste, para que você possa deixar o conteúdo fluir também, né? O posicionamento, Carlice, fala muito disso. Por isso que eu falo tanto da verdade. Porque, como diz na palavra de Deus, né? A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o caminho. Sim. Isso é para tudo na vida. Eu tomo como princípio que tudo na vida é uma venda. Até eu coloquei isso dentro de um dos meus livros que eu escrevi. Até quero... Ô, JP, você consegue pegar um livro para mim ali que eu quero presentear você com esse livro? Fala a Bíblia e os negócios. Eu faço um paralelo entre os princípios da palavra de Deus e a prática do dia a dia da pessoa. Só que se você não casar a verdade da tua vida com a verdade da palavra, você vai num caminho infundado. Consegue entender? Sim. Então, o que eu quero transmitir com essa minha participação com você? Qual que é a essência? A verdade que a mulher carrega dentro dela, ela precisa levar adiante. Porque essa é a verdade que vai trazer a garra dela. E essa garra e essa verdade, ó, isso é para você. Olha só, gente. A Bíblia e os negócios. E os negócios, exatamente, olha aqui. Nós temos um quadro dentro do PL Mulher, do canal do PL Mulher, que é Você Precisa Ler. Então, eu vou ler com muito carinho e vou depois trazer para vocês Perfeito. O resumo desse livro aqui. E depois você fala onde que as pessoas podem encontrar. E você pode escolher 10 mulheres que você entenda que uma palavra dessa pode mudar o rumo do destino da vida delas. E eu vou te presentear com 10 livros para você entregar para elas. Então, olha aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. As 10 primeiras que comentarem esse podcast, ganham presidentes dos municípios, aí eu vou estar encaminhando o livro A Bíblia e os Negócios do Rodrigo Sampaio. Combinado. Tá bom? Fechando meu raciocínio para você entender. Então, a verdade do que ela vive é o que vai fortalecer e vai dar raiz para ela subir o próximo nível. Passar Sim. de fase. Então, veja só, você deu um exemplo perfeito. Você falou da causa animal. A Carlize hoje não é a causa número 1 dela, a causa animal. Não que ela não ame os animais. Vamos deixar claro. Você ama os animais. Mas não é a tua pauta principal.
Você concorda, então, que você vir postar que você está com pet só para agradar o público que ama pet, você vai mostrar uma imagem que quem tiver com você no dia a dia vai ver, mas não é o que ela é apaixonada. Ela tá fingindo. Agora, se você traz isso para mim, se você leva para minha esposa, você vai ter o pet tatuado aqui, que são os meus cachorros estão aqui, porque eu amo o pet. Tem um pet aqui dentro, você vê, volte e meia ele vem aqui, incomoda, atrapalha um pouquinho, a gente tira, mas porque a gente vive isso. Então, meu dia a dia, você vai ver dentro do meu Instagram, do Instagram da minha esposa, ela postando um animal, porque é o que ela vive no dia a dia, é o que ela vive em casa, é o que ela vive no trabalho, você consegue entender? Sim. Então, essa é a autoridade que a mulher precisa carregar dentro dela. Tô colocando para as mulheres mesmo, tá? Tô trazendo mais para a mulher para ela entender. Então, vai ser legal ela postar uma foto mega produzida, mostrando o valor que ela tem, na aparência dela? Sim. Mas também vale ela postar ela treinando, vale postar ela curtindo a família, num parque, numa praia. Por quê? Porque é a realidade dela. Vamos pegar um exemplo bem fácil aqui. A gente tem várias influências no mercado hoje, mulheres. Não vou usar os nomes aqui, mas a gente tem umas aí com alguns milhões de seguidores. E você vê, a pessoa às vezes está deitada numa cama gravando um vídeo, falando alguma coisa, ela está ali, porque ela está mostrando a realidade que ela vive. O que acontece com o público dela? Quer acompanhar. Mas, Rodrigo, porque consegue... por exemplo, eu não gosto de expor a minha vida pessoal. Ok. Né? Quem me acompanha já sabe. Okay. Minhas redes é posicionamento político, ok, é posicionamento das minhas bandeiras. Eu não curto e não me sinto bem à vontade em expor a minha vida pessoal. Ok, porque daí tem um detalhe importantíssimo. Você tem uma imagem, uma reputação que você está construindo. Não que você tenha que esconder alguma coisa, mas você está indo para um caminho, você definiu um caminho da sua imagem. Consegue entender? Então, você vai construir a sua autoridade, entendeu? Como então, mulher. Não tem nada de errado. Não tem errado. Tem a ver com caminhos. Eu quero influenciar pessoas dentro de um segmento ou eu quero influenciar uma pessoa a consumir o produto que eu vendo? Consegue entender? Entendi. Então, a gente precisa entender para onde está indo. Então, para isso, a rede social ela é muito suscetível, entendeu? Vamos pegar do princípio que eu estou te dando das influencers. Elas postam o dia a dia, elas mostram o que elas fazem, está entrando no banho, está saindo do banho, está indo na escola, está indo fazer alguma coisa, está indo comprar um produto novo, recebido, ela quer mostrar. Então, a audiência desse público quer acompanhar a vida desse influencer. Consegue entender? Sim. Então, quando esse influencer entrar com algum produto no mercado, o que gera para o telespectador? Credibilidade. Já conheço, já sei o que ela faz, já sei o que ela usa, já sei como que ela vive, já sei o que funciona. Então, ela tem passa a ser uma referência. Uma referência. Traz o que? Confiança. Entendeu? Certo. Porque ela está mostrando a verdade daquilo que ela é. Agora, vamos trazer para a Carlice. Já que você me deu um paralelo diferente do dia a dia do off, entendeu? Que não é o seu caso. Você não é uma influencer blogueira, você é uma influencer política, uma líder nata. Você quer levar a pessoa para algo melhor, você quer levar as mulheres a mudarem de estado, passarem de nível, mudarem de fase, subir na vida, conquistar algo real, algo palpável. É assim que eu te enxergo. Então, é em cima disso que está pautado a sua rede social, entendeu? Uhum. Nas pautas que você defende, na população em que você absorve, que você acolhe, entendeu? Então, você tem que mostrar isso. Só que se de fato nós formos acompanhar seu dia a dia, o que eu vou ver? Vou ver você discutindo na Câmara, vou ver você se reunindo com as presidentes dos municípios do estado, eu vou ver você treinando mulheres, eu vou ver você capacitando mulheres, ou seja, a tua realidade do dia a dia, ela condiz com aquilo que você estampa na rede social. Ou seja, a verdade pelo aquilo que você transparece na rede social Eu não deixo de é o que mostrar você o meu dia a dia. Você entendeu? Sim. Você só não está no âmbito privado. Você está no âmbito 100% profissional, que é o que você respira. Sim. Eu te garanto hoje, sem pestanejar, que eu acho que você respira mais o teu trabalho do que a sua vida pessoal. Verdade. Entendeu? Então, a sua rede social ela tem que transmitir isso. Porque você vive mais o teu negócio, você vive mais o teu trabalho. Porque eu entendo hoje que a Carlice, influenciadora digital na política, ela transparece mais aquilo que ela tem prazer em executar e entregar ao cidadão do que a própria vida pessoal. Consegue entender? Sim. Você dedica parte do seu dia ao exercício do trabalho do que a maior parte do seu dia em benefício próprio. Entendeu? Então, aí a gente constrói em cima de uma verdade que você tem a sua autoridade digital. Então, é muito importante você estar com o seu Instagram bem atualizado. É importante você ter boas fotos no seu Instagram. Você ter conteúdos ricos, como esse que você posta.
um podcast de conteúdo. Depois você vai ter um corte dele que vai estar no Instagram, você vai ter ele inteiro na íntegra dentro do canal que você divulga esse tipo de conteúdo, entendeu? Mas é rico. A pessoa que está assistindo ele vai agregar algum valor na vida dela. Consegue entender? Então, essa é a importância do posicionamento. Entendeu? Não adianta agora a pessoa estar postando, estou vendendo bolo. Daí ela está fazendo palestra, daí ela está... Consegue entender? Ela tem que definir qual que é o caminho que ela quer trafegar. Agora, eu sei que você já acompanhou várias mulheres na política, né? Nessa caminhada política aí. Algumas já chegaram, né? Em espaços de poder de decisão e outras ainda estão no caminho. Perfeito. Quais os principais erros que as mulheres cometem, as mulheres candidatas políticas, cometem nas redes sociais? Eu acho que promessas infundadas, eu acho que é um deles. Você como produtor, né, que está ali acompanhando, você consegue perceber quando aquela candidata está prometendo algo que não vai conseguir cumprir? Porque ela está tentando gravar um conteúdo que não condiz com aquilo que ela vive. Como que você percebe? Tipo assim, muda a expressão de uma pessoa quando você está forçando um conteúdo? Como que é? Vamos usar você. Tá bom. Vou colocar você aqui... eu nunca... vou colocar você aqui para defender a causa animal. Entendeu? Não, você vai ter que ir para a rede social porque o público quer ver a Carlise defendendo a pauta animal. Mas ela tem tantas outras pautas que ela já carrega. Deixa isso para outra pessoa que tenha um chamado para essa área. Entendeu? Eu vou falar bem dos bichinhos, mas não vou falar com aquela pauta, como diz a dona Michele, que arde o coração. Né? Essa falta desse arder no coração, eu caso ele 100% com a verdade. Você conseguiu entender agora? Sim. Agora, vamos pegar, você colocou aqui, mães atípicas. Você colocou essa pauta e eu sei que essa queima no seu coração. Queima. Então, se eu colocar para você falar disso, você vai detonar na internet. Você vai tirar estratégias e soluções de onde a gente não consegue enxergar, mas você consegue enxergar, porque é a tua área. Entendeu? Então, a tua verdade vai vender o teu chamado. Então, não adianta você ir para a mídia com uma promessa que você não vai cumprir depois. Senão, você vai cair naquele dilema, naquele ditado, né, que... É um político que promete, mas não consegue entregar. E também parece que o conteúdo não flui, né? Não flui, porque não tem autoridade. Porque a autoridade, Carlise, ela não pode ser imposta. Ela tem que ser conquistada. Então, vamos supor, um pai, ele não pode liderar uma casa dizendo que ele é o pai. Ele não pode bater no peito e dizer assim, eu sou o pai, eu que mando aqui, você vai cumprir as minhas regras. É pela ação, a partir do momento em que o filho nasceu, ele está sendo ensinado através do exemplo do pai. Então, automaticamente, ele vai reconhecer a autoridade do pai por aquilo que o pai é dentro de casa. Assim é numa empresa. Eu não posso pegar aqui na minha agência hoje, entrar aqui na porta e bater no peito e falar, se eu sou dono aqui, eu que mando aqui, eles vão fazer do meu jeito. Entendeu? A autoridade, ela é gerencial. E ela é construída todos os dias, né? Todos os dias, com exemplos. Entendeu? A política está em constante mudança. Constante. É lógico. Eu sempre falo para todas as mulheres por onde eu ando, né? Nós temos que nos capacitar. Para você chegar... Em 20 anos de experiência de agência, de cuidado da imagem, do posicionamento das pessoas, tudo, você estudou. Sim. Você teve que estudar e continua estudando. Errei, quebrei a cara, tive que me reinventar, aprender de novo com os erros e me erguendo para poder chegar assim. Assim funciona. Entendeu? Muitas pessoas... Porque como que funciona hoje para que você que está tentando desenhar a sua marca, tentando posicionar o seu nome no mercado, desenvolver um conteúdo. Como é que funciona? Você precisa fazer um estudo, entendeu? Como um construtor. Vou de novo para a Bíblia, entendeu? É imprudente ou tolo aquele que começa a obra sem calcular quantos tijolos ele vai precisar, né? Então, assim, ele precisa o quê? Ele precisa ter um planejamento, entendeu? Aonde eu quero chegar em curto, médio e longo prazo. Como eu vou fazer isso? Então, eu preciso ter um material que eu agregue valor através da minha verdade, que é o que eu sou, o que eu vendo, na rede social. Como eu vou transmitir isso? Vou transmitir em conteúdos em lives? Vou transmitir em post carrossel? Vou transmitir em pequenos vídeos? Vou fazer pequenos eventos? Tá, mas como é que eu faço para validar, então, esse processo? Eu tenho que criar uma estratégia, entendeu? Não pode ser no acaso, não pode ser no achismo, não pode ser na loucura. Vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai ficar mal falado, vai ficar mal visto e depois para redefinir uma imagem mal implantada na internet, entendeu? É muito mais difícil desconstruir na internet do que construir. E, Rodrigo, você falou uma coisa que esses dias eu escutei num encontro de mulheres, falando assim, cuidado, porque nem sempre o like é voto. Sim. As pessoas, às vezes, elas dão o like pelo momento.
Ok. Tá ali passeando. Pauta favorável. Gostei da camisa da Carlise, gostei da fala dela, tal. Mas quando que a gente consegue transformar esse like em voto? Aí eu falo para você que... Como que eu fisgo essa pessoa para chegar lá e falar assim, olha, eu gostei do conteúdo, vou dar like, mas vou votar nela também? Sim. A gente chama, dentro do marketing digital, de aquecimento. Né? A gente tem uma jornada de aquecimento. Primeiro a gente aquece o lead, depois a gente vende para ele. Isso é para tudo na vida, por isso que eu volto a dizer para você que tudo é uma venda. Um pai se vende para o filho, eu com você aqui, você está se vendendo para mim com a autoridade que você tem, eu estou me vendendo para você com a influência que eu tenho, com a experiência que eu tenho. De algum dos dois lados, cada um vai tirar um proveito e um crescimento dessa conversa. Seja quem está assistindo, seja eu de você ou você de mim. Mas vai ter um êxito. Alguém vai sair ganhando nessa história. Você está entendendo? E não é dinheiro. Você consegue entender? É credibilidade, é status, é confiança. Então, um like realmente não é um voto, mas ele também, ao mesmo tempo que ele pode ser aquecido para se tornar um voto, ele também pode ser uma fonte que vai aquecer para jogar contra você. Então, vai depender de como você se posiciona. Se é a verdade, mostra a verdade. Vou te dar um exemplo. Você faz um caminho para divulgar um projeto que você tem aprovado, vamos dizer, ok? Então, você faz um caminho que você vem trabalhando para chegar na aprovação desse projeto. Só que quem muitas vezes está lá na internet, ele só está vendo o projeto depois de aprovado. Mas ele não sabe o trilho que você fez antes de chegar na aprovação daquele projeto. E às vezes o caminho... E esse é o processo que você deveria ter mostrado. Porque quando você chegar no êxito da execução, da aprovação do projeto... Às vezes a pessoa que está assistindo não vai valorizar. Não vai valorizar. Mas se ela acompanhar a sua jornada, ela vai falar, caraca, ela tem meu voto. Essa mulher é guerreira. Essa mulher a visita, ela vai atrás, ela tá presente, ela tá lutando com essa situação aí, com esse projeto aí há 8 meses. E agora que teve o êxito. Aí o que as pessoas caem só no êxito da vitória. Aí que ela vê assim, nossa, mas do nada ela conseguiu isso aqui. Não, e o que ela plantou nesses outros meses anteriores? Consegue entender o que eu estou querendo dizer da autoridade? Ela vem com exemplo. Como se essa tua jornada, esse teu trilho anterior fosse o exemplo da tua plantação. É fácil você ver uma árvore dando fruto, mas é difícil você ver o semeador arando a terra e plantando a semente. Você consegue entender? Então, assim, tem todo um processo de arar a terra, jogar a semente, regar a semente, esperar crescer. E no tempo certo que aquela árvore germinar, ela vai dar o fruto. Entendeu? Então, geralmente, na internet, as pessoas só querem colocar o fruto. Elas não querem colocar a plantação. Então, o processo faz parte do crescimento. Eu acabei de ter êxito na nossa conversa, só para te avisar. Então, porque assim, agora, quem disse que no processo vai ser fácil? Quem disse que você não vai encontrar dificuldade para encontrar a enxada certa, para encontrar o solo certo, para encontrar a semente que vai dar fruto naquela estação cujo é o tempo que você está plantando? Quem disse que você não vai ter que monitorar aquela semente até que ela germine, até que ela floresça, sem que algum espinho não nasça, não encolha, não sufoque, sem que algum carro não passe em cima, que alguém misture a terra e aquela semente não dê tempo de germinar? Você consegue entender? Sim. Então, tem todo um trabalho pré antes. Para você estar na cadeira que você está hoje, e eu não falo só como vereadora ou presidente do PL Mulher Paraná, eu falo na posição em que a Carlise se encontra em 2025, ok? Eu tenho certeza do trilho que você passou daqui para trás, ele não foi fácil. Só que muitos estão julgando a posição que você está hoje. Porque é fácil olhar quando a pessoa está lá, né? Mas quantos daqueles querem entender como funciona o processo para que eles, na vida deles, consigam alcançar o êxito? Essa é a chave. Conseguiu entender a chave? Sim. A chave está no processo. Uma vez eu lembrei de uma palestra que eu assisti que os campeões deixam rastros. Né? E é isso. Talvez, assim, como que eu vou inspirar mais mulheres a participar da vida política se eu não mostro o caminho? Perfeito. Né? Perfeito. O teu caminho, ele é essencial ser mostrado. Porque quando você vem com uma placa de honraria, uma homenagem, com uma conquista, com algo que você conseguiu validar pelo fruto do teu esforço nesse trilho, as pessoas que acompanharam, estamos dando entrada num processo assim, assim, aí na outra semana, o processo evoluiu, o processo regrediu, tivemos esse problema. Quando você vem contando essa história, quando chega no êxito, está todo mundo querendo vibrar com você, porque eles participaram do processo. É fácil eu chegar hoje e postar uma foto na Disney, mas ninguém sabe quantos anos eu levei para conseguir estar na Disney pela primeira vez. Mas quando eu estiver na Disney, aqueles que não acompanharam meu processo vão falar assim, nossa, mas o cara tá lá na Disney. Tá curtindo a vida. Tá curtindo a vida. Consegue entender? Aí levantam os haters. Esse com certeza vai jogar contra.
mas ele vai impulsionar o teu algoritmo. Consegue Entendi. entender? É, Ele isso vai distribuir. É uma coisa que às vezes as mulheres não entendem. Ah, eles me atacaram, falaram tal, mal do meu projeto, mal disso e tal, né? Mas aí vem o algoritmo do Instagram, das redes sociais, que às vezes pra gente até favorece, né? E eu sempre falo, o prego que se destaca leva a martelada. Certeza. Né? Então, se nada está acontecendo, recalcule a sua rota, porque algo está errado. Porque em mares de calmaria ali tem algo errado. Sim. Porque não dá para dizer, principalmente na política, que você vai agradar sempre todo mundo. Uhum. Então, às vezes, a tua liderança, a tua forma de liderar já incomoda as pessoas, porque você vai mexer. Para você estar posicionado, alguém não está mais posicionado. Sim. Né? Alguém ficou para trás. Alguém ficou para trás. E, lógico, a gente está nesse fortalecimento de que a mulher se posicione cada vez mais, que saia da arquibancada, venha para a arena da batalha, né? E, lógico, ninguém está falando de confronto com os homens, porque o PL prega o tempo todo essa parceria, essa política, né, de defender pautas, princípios e valores aí ao lado de homens de bem. Sim. Mas é lógico que eles estão na caminhada e no pleito eleitoral, ninguém vai olhar se você é homem ou se é mulher, vão olhar a cadeira. Perfeito. Quantas vagas tem? E nesse pleito eleitoral, desculpe, mas não tem esse negócio de, porque coitadinha da mulher, não sei o quê. Não. Eles estão na frente? Estão. Mas por isso que a gente está aí com o movimento, incentivando a mulher na capacitação cada dia mais, para que ela venha preparada, e cada vez mais preparada. E é através desses posicionamentos constantes, mostrando o caminho, mostrando o quanto é difícil chegar aí o resultado, mas o quanto ela se dedica por esse resultado, faz com que ela já saia, muitas vezes, no pleito eleitoral, quilômetros de distância, não é verdade? É verdade. Eu tenho um amigo que ele usa um ditado que fala assim, o boi lento bebe água suja. Então, o que ele quer dizer com esse ditado? Os bois que são lentos para chegar na margem do rio, eles vão acabar tomando a água que os bois mais rápidos chegaram e pisotearam na beira ali, vai ficar barrenta a água, ele vai ter que tomar aquela água suja. O que eu estou querendo dizer? A rede social hoje ela é uma ferramenta fantástica. Você não depende de contratar a minha agência ou qualquer outra agência para poder alavancar o seu nome na internet. Eu deixo uma dica aí para as meninas que estão assistindo. Pega um conteúdo que você defenda. Grave um vídeo. Pegue seu celular, coloque ali, grave um vídeo. Fale o que você pensa. Coloca para fora aquilo que você defende. Pegue um aplicativo simples de edição, um CapCut da vida ali, coloca uma legenda, faz uma edição simples. Pega esse vídeo, posta no seu Instagram. Pega ali, não estou falando para você criar uma campanha de anúncios que é mais estratégica, que depende de agência. Não, estou falando para você pegar ali e impulsionar um público-alvo. Seleciona as pessoas que você segue, que se envolveram com o seu Instagram nos últimos 365 dias. Sobe um anúncio ali por uma semana de R$10 por dia. O que vai acontecer? Ela vai ter aqui haters favoráveis, né? Que eu considero... O hater é aquele que se levanta contra. Só que quando ele se levanta contra, significa que o teu vídeo deu audiência. Então, você vai ter um ponto de discussão. Incomodar alguém. Se incomodar alguém, ela está te vendo. Se ela está te vendo alguma coisa, você desperta de interesse nela. Consegue entender? Sabe o que eu faço quando eu vejo o hater na minha rede? Eu agradeço. Fala, que bom que você está aqui. Perfeito, porque ele vai somar de alguma forma. Ele vai ajudar o algoritmo a performar, se é que você me entende. Então, joga esse vídeo, faça um teste, roda uma semana. O que ela vai ver? Ela vai ver a conexão que ela tem, o poder que ela tem de influenciar pessoas. Muitos vão agradecer, precisava dessa palavra. Que seja você abrir o teu celular, gravar um vídeo de um devocional diário, que você leia um versículo da Bíblia no dia ali e que você fale a importância da mulher estar ali para auxiliar o marido no dia a dia, ou para cuidar da casa, ou para os seus negócios, para gerenciar a sua empresa, enfim, seja qual for a área que ela atua. Mas transmita uma verdade através de um vídeo autêntico, de um vídeo seu, consegue entender? E ela vai ver o quanto de pessoas estão dependendo de uma palavra como essa. E, Rodrigo, tem outra coisa que eu acho que impede as mulheres de fazer isso. O quê? E é uma coisa que você me chamou a atenção inúmeras vezes, o perfeccionismo. Perfeito. Vai errando, né? A gente vai errar sempre. É melhor sempre. feito do que bem feito.
Isso aí é uma primícia do digital. Ou do que não feito. Porque assim, ó, o não feito é impossível, esquece, não pode cogitar. Mas quantas vezes você mesma presenciou que eu deixei... De fazer porque não estava perfeito. É melhor fazer e subir e aprimorar e ter algoritmo performando e ter pessoas articulando por detrás daquele projeto do que ele morrer na casca. Do que você deixar de transmitir uma novidade que aconteceu, uma notícia importante, algo que surgiu na mídia e você quer comentar, como a gente está tendo aí várias situações aí no meio político. Poxa, pega você, vai gravar o que você pensa a respeito, joga na internet, vamos ver como que isso vai evoluir. Aí, a partir daí você vai filtrando um direcionamento. Consegue entender? Então é melhor feito do que perfeito. Tem que ser feito. Não pode deixar de fazer. Tem que abrir uma live, tem que gravar um vídeo, tem que postar, tem que comunicar. Mas não perdendo a essência da verdade. Lembra? Que é o que vai ranquear ele para o futuro. Ou ela, entendeu? O que vai fazer ela ter credibilidade na internet. Consegue entender? Bom, Rodrigo, você já deu algumas dicas aqui para nós mulheres. Primeiro, se comunicar. Se comunicar, não deixar de fazer. E se comunicar com a verdade. Com a verdade, sempre. Sempre. Então, se você quer mostrar, mostre algo que, de fato, comunique a tua fala com a tua ação. Condiga com você. Exatamente. Isso. Tem mais alguma dica que você daria que você vai falar assim, Carlise, é muito importante prestar atenção nisso? Eu acredito que ela tem que estar antenada às atualizações do meio digital, entendeu? Eu acho que tem um público, assim, se é que você vai me entender, isso é uma estatística dentro do digital, tá? Tem um público de pessoas que consomem o Instagram e tem um público de pessoas que consomem o Facebook. Geralmente... E YouTube, como é o caso aqui também. E YouTube, exatamente. Mas eu estou falando mais da mídia tradicional do dia a dia ali, né? Não direcionada. Então, um público aí 50 a mais, ela está mais presa no Facebook. E um público 50 a menos, vamos assim colocar, está mais Instagram. Então, o que eu aconselho? Vai subir, como é uma rede Pelo só... meu sorriso, vocês já viram onde que eu tô, né? Posta nos dois. Posta nos dois. São contas comparticionadas, então posta nos dois. Dê atenção nos dois. Eu acho que isso não pode faltar. Eu acho que é legal você ter uma bio bem feitinha. Acho que pode colocar ali o que você faz, onde você mora, o que você tem como defensora. Acho que pode colocar ali. Se você quiser um auxílio, pega, coloca tudo o que você tem, o que você pensa, o que você faz, joga no chat GPT, pede para ele criar uma bio do Instagram para você, ele já vai te dar o texto pronto, copia e cola lá. Organiza os destaques do seu Instagram. Os destaques é para marcar momentos e fases da sua vida. Então, quando uma pessoa passa a te seguir, ela quer entender quem você é, porque alguma coisa chamou a atenção. Às vezes ela caiu num vídeo seu, ela passa a te seguir por algum motivo. Lembra que eu falei do hater que critica o vídeo que foi postado? Mas alguma coisa despertou interesse. Porque o invejoso, Carlise, o invejoso ele não vai interagir. O invejoso ele vai abrir o Instagram, ele vai olhar e ele vai criticar para outros. Mas ele não vai interagir, ele não vai curtir, ele não vai seguir, ele só vai especular. Então não é com essa pessoa que a gente quer falar. A gente quer falar com quem quer crescer, com quem quer mudar de fase, com quem não está agarrado no passado. Você consegue entender? Com quem tem a cabeça mais para frente, mais jovial, que quer uma mudança nesse país, que quer uma mudança na sua vida, que quer uma mudança no seu dia a dia, que quer uma transformação. A gente tem que falar com quem está com sede, consegue entender? É isso que leva ao crescimento na rede social. Então, organiza o layout do Instagram, não precisa ser mega elaborado, mas o básico tem que ter, organizar os destaques, separar ali, ó, pautas que defendo, né? Causa tal, viagens. Pode colocar ali para você misturar a tua vida pessoal com a vida no caso de quem se identifica com esse segmento, né? Ou no seu caso, você já tem ele bem setorizado, das pautas que você defende, da bandeira que você levanta, o seu posicionamento. Então, é importante isso estar estampado, porque o primeiro acesso que vai ser na rede social, entendeu? Então, isso não pode faltar, essa é uma das dicas que eu dou. Além dela sempre trabalhar com base na verdade. E assim, se tem uma palavra que eu deixaria aqui para essa questão, essa dica é persistência, entendeu? Porque assim, ó, não adianta ela postar hoje e postar daqui processo, 40 dias, entendeu? Se você vai entrar para essa vida do digital, você tem que ser frequente, tem que ser recorrente, tem que ser vista. Quem não é visto não é lembrado, precisa estar aparecendo. Seja no story, seja no vídeo, tem que ter publicação. Mesmo que seja uma a cada 2 semanas, 1 semana, 2 na semana, 3 na semana, não importa, tem que postar. Depois você se preocupa com o horário de engajamento, com quantas postagens na semana, depois você se preocupa com isso. Primeiro tem que gerar um conteúdo real e palpável. E o que vai vender é o conteúdo rico.
Quando eu estou falando vender, é vender a sua própria imagem. Né? Você ser reconhecida, ser notada, ser vista, ser lembrada, ser referência, que é muito importante. Poxa, mas eu lembrei que a fulana de tal falou na rede social esses dias isso. Achei interessante. Às vezes a pessoa vai lá e até reposta, porque aquilo que você postou motivou alguém a dar um próximo passo. Consegue entender? Entendi. E nós, Carlice, eu sei que estou falando muito, mas nós... Não, a gente está aqui. Eu estou aqui sedenta e tenho certeza que todas as Mas nós mulheres temos estão que ter como uma missão prática aqui na Terra. A gente tem que levar o próximo a ser melhor do que nós. Entendeu? Eu preciso impulsionar você a pisar ou escalar uma fase que eu não consegui, mas eu preciso ser um trampolim para você. E o que a gente mais encontra no mercado hoje é um querendo derrubar o outro. Consegue entender? E isso não vai levar ninguém ao crescimento. Isso vai levar Isso também não vai levar à fracasso. Política de transformação que a gente prega. Não, porque é o seguinte, se eu puxo um colaborador, eu falo isso aqui para todos do meu time, entendeu? Para todos, sem exceção. Eu falo aqui, ó, se eu contrato um diretor de vídeo, como o JP, por exemplo, ele tem que ser melhor que eu no vídeo. Por mais que eu saiba captar, por mais que eu saiba editar, por mais que eu monte toda a estrutura... Você tem que se cercar de pessoas boas. Ele tem que ser melhor que eu. Porque senão eu não cumpri o meu propósito de trazer ele para trabalhar comigo. Consegue entender? E assim como ele tem que gerar um time que seja melhor do que ele. Aí, no resultado final, quem ganha? Eu ganho, ele ganha, você ganha. Se você tiver uma equipe fraca, você vai ser fraco. Entendeu? Então, eu preciso ter pessoas melhores do que eu. Por mais que eu tenha que mostrar o caminho, que eu tenha que treinar, agora é com você, filho. Você tem que decolar. Entendeu? Você precisa trazer o resultado que eu não trouxe. É por isso que você está aí. Senão eu não estaria vendendo. Senão eu não estaria aqui na cadeira gerenciando. Eu estaria aí produzindo vídeo. Então, essa etapa agora é sua. Agora você tem que fazer o melhor que você puder. E as pessoas não têm isso, Carlice. Infelizmente, o ser humano, ele é cruel no coração, e da mesma no forma, dia a dia. na política, às vezes as pessoas querem chegar naquele resultado sem passar pelo processo. Exato. E sem buscar conhecimento. Exato. Então, é algo que a gente sempre fala. Não tem como você sentar você pode até sentar, mas você senta de uma maneira muito vulnerável. Você sentar numa cadeira sem um preparo, sem uma capacitação e sem um processo de aprendizado, de maturidade. Eu observo, às vezes, algumas pessoas que chegam muito jovens, nada contra jovem. Uhum. A gente incentiva muito, muito, porque essa energia da juventude é necessária para a política. Mas a gente observa que, às vezes, a pessoa, ela, na ânsia de fazer, está ali sedenta, acabou de sair de uma faculdade, vou mostrar meu conhecimento, vai lá e passa no processo eleitoral e chega lá. Só que ela já acha que aprendeu tudo, já sabe tudo. E ela pode chegar ali dentro de uma Câmara Municipal querendo ensinar pessoas que estão ali 2, 3, 4 mandatos. E nada ensina melhor do que você estar dentro do processo. Presente. Lembra do trilho? Do preparo? Exatamente. E daí a gente vê onde que as pessoas se atropelam. Então, uma das coisas que, não sei se você vai concordar comigo, mas é ter humildade sempre de buscar o conhecimento e de ouvir quem já trilhou o caminho. Você concorda comigo? Concordo 100%. Porque o trilho, eu chamo de preparo, uns vão chamar de processo, uns vão chamar de circunstâncias, mas não tem como você chegar onde você chegou hoje sem ter passado por um processo. Para você se candidatar, você teve que passar por um processo. E esse processo fez você abrir mão de muitas coisas. Ou deixar alguns planos na gaveta, para você se dedicar a outros. Sim. E aí esse processo foi, tá, agora como é que eu vou convencer o meu eleitor? Esse é um processo. Tá, agora que você tem que convencer um eleitor é fato. Mas com quais ferramentas você vai chegar na casa desse eleitor? Com a verdade ou com promessas infundadas? O que vai credibilizar aí a permanência da Carlice na cadeira hoje é que aquilo que você prometeu ele é palpável de ser concretizado, desde que haja transparência no processo. Conseguiu entender? Sim. Então, em tudo na nossa vida está pautado nisso. Entendeu? Então, não adianta eu vir aqui vender 10, 15 contratos no mês, que eu vou entregar X quantidade de materiais para os meus clientes, se eu não entregar. Entendeu? É a mesma coisa para as meninas que estão nos assistindo. Então, ela precisa entregar na internet uma mulher autêntica, guerreira, entendeu? E uma mulher autêntica guerreira não é a que vai postar a foto com a bolsa mais cara, com o sapato mais caro, com o look mais top ou no cenário perfeito, entendeu? Não, é o que ela fala que seja condizente com a verdade do que ela vive. É aí que você ganha autoridade.
Porque daí vem pela experiência do reconhecimento. Consegue entender? Vamos dizer o seguinte, existe um fator muito denominante que eu chamo de honra, né? Honra não se pede. Honra é um fator de reconhecimento. Você honra alguém por aquilo que ela representa para você e não porque ela pediu pelo cargo que ela executa. Sim. Entendeu? Vou te dar um exemplo aqui, entre nós dois aqui está guardado. Por que eu fui te visitar no gabinete e te entregar um vinho de final de ano? Porque eu quis honrar a Carlise. Porque a Carlise representa algo para mim. Você entendeu? Não estou te comprando com uma garrafa de vinho. Conseguiu entender? Porque você é especial, você representa algo. Então, o mínimo que eu posso fazer é honrar a sua pessoa. Consegue entender? Porque não é o valor do que você entrega, não é o preço, mas é o valor da ação. Às vezes um abraço, eu passar lá. Conseguiu entender? Entendi. Às vezes é uma ligação. Como eu recebi sua, do Gilberto, no dia do meu aniversário, me senti honrado. Entendeu? E o princípio da honra, ele faz a porta se abrir para a pessoa. Consegue entender? Um dos segredos da prosperidade financeira na vida de muitas pessoas, que muitos prosperam, é porque sabem honrar. Outros que não conseguem crescer financeiramente é porque não sabem o que é ser honrado. Sim. Consegue entender? Isso é uma das coisas que eu trato aqui dentro. Porque se a pessoa entende o princípio da honra, ele vai prosperar dela. Se ele não entende, entendeu? A unção que eu honrar dela, eu vou prosperar. Então, se eu reconheço a autoridade na Carlise e me submeto a você naquela autoridade, entendeu? Eu vou colher os benefícios dessa honra. Consegue entender? Sim. A gente vai caminhar junto. Mas se eu for desleal a você, eu vou agir em desonra. Nossos caminhos vão se dividir. E aí não se fala do maior para o menor. Porque o que muitos pensam, e aí de forma genérica eu coloco isso, é que o maior tem que ser honrado e o menor não. E não está falando de posição. Principalmente na política. Às vezes eu tenho que honrar aquela liderança lá que me colocou. Perfeito. Você tem que honrar aquele que está dentro de casa que promoveu o seu voto. Consegue entender? Mas muitos entendem essa conta ao contrário. Não que eu esteja no, mas eu, político, tenho que honrar a base eleitoral. Porque é a tua base que promove onde você está hoje. Consegue entender? É uma troca. Por isso que eu falo da venda. Que tudo na vida é uma venda. É como o meu time aqui. Não adianta só carteirar, faça, porque eu estou pagando. Não é assim que funciona. Pagar, você pode abrir vaga de emprego, você vai ter uma fila de gente esperando para trabalhar. E a gratidão de você ter um relacionamento saudável que consegue ter essa troca? Consegue entender? Eu acho que o mais gostoso da vida é a troca. Com entendeu? Certeza. Eu acho que é você trabalhar bem, é você fazer com paixão que você ama. Se você está para baixo, poxa, alguma coisa está errada. Consegue entender? Porque alguma coisa não está funcionando. Você pode ficar triste. O que você não pode é perder a mão. Vai ter momentos de altos e momentos de baixo. É normal existir no processo. Lembra do trilho? Sim. Mas ele está te forjando algum resultado. Entendeu? E toda etapa, né? O novo momento exige uma nova etapa, um novo aprendizado, um novo trilho. Mas a gente não precisa esquecer do passado ali. E a gente não sabe tudo, Carlise. Nunca. Eu, quanto publicitário, agência, produtor, diretor de vídeo, eu estou todo o tempo me atualizando das novidades. E é essencial, né? E é ilusório falar para você que eu sei tudo. Não sei. Vai ser arrogância da minha parte falar isso para você. Entendeu? Porque às vezes um cliente teu, ele traz uma novidade que você vai usar para ele mesmo. Consegue entender? E a vida é assim, entendeu? Porque a tecnologia e a informação está aí batendo na porta. Hoje então, eu estava conversando... usar isso aqui de uma maneira consistente. Consegue entender? Hoje eu estava conversando com um vereador do PL também, que já esteve aqui conosco, o Fernando Klinger, e ele é pastor, né? Então, assim, a gente... Sempre que a gente pode, a gente tira o nosso tempo, porque a nossa amizade nasceu antes de nós dois sentarmos na cadeira de vereador na Câmara de Curitiba. E eu estava falando, Fernando, certo dia eu estava fazendo uma palestra, e quando eu terminei, e comecei a pensar em tudo que eu tinha falado para as pessoas, eu descobri que a palestra era para mim. Porque, às vezes, a gente está falando e tal, e, de repente, se você está aberta ao aprendizado, Deus te mostra, fala assim, isso aqui também é para você. E daí ele falou, muitos pastores pregam para eles mesmos. É uma então, realidade. Algo que às vezes está ardendo no nosso coração, que a gente está ali defendendo, mas é algo que está incomodando. Então, assim, acho que a gente tem que ter essa humildade de estar o tempo todo disposta a aprender,
disposta a entender as pessoas como livros. E eu quero ler o Rodrigo hoje aqui. E talvez eu leia todo o conteúdo desse livro e falo, tá legal. Mas talvez amanhã eu lembro de uma página desse livro. Ou um pedacinho. Um pedacinho. Porque eu estou conversando com alguém e falo assim, eu já sei, eu já li isso aí. Eu já fui buscar conhecimentos lá. E da mesma forma são as pessoas. Às vezes o que você está me falando hoje vai bater um insight amanhã. Então, sempre tenha humildade para buscar e dedicação constante de produzir os seus conteúdos. Eu acho que essa é uma mensagem que você deixa muito forte para a gente hoje, sabe? Principalmente para mim. E principalmente de mostrar o processo, de quantas vezes é difícil a gente chegar no resultado final. Então, mas eu queria falar uma coisinha para você ainda, se você me permitir. Claro. Queria ilustrar uma situação para você aqui, bem importante. Nós temos como Deus, né, o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu tenho como, na minha fé, sou cristão, eu tenho Deus como a minha base para tudo. Até por isso que eu tenho aí a base bíblica para isso, e a própria Bíblia vai ilustrar Salomão, que foi o homem mais rico da face da terra, e mais rico, e mais rico, e mais rico, e até hoje não se ouve alguém tão rico quanto ele. Então, se ele não tivesse palavras de sabedoria, ok, não estaria aí, mas está. E como é meu livro de regra e fé, a Bíblia, a palavra de Deus, então eu tiro princípios para o meu dia a dia. Então, eu tiro princípios para governar a minha casa, eu tiro princípios para governar os meus negócios e para conduzir a minha própria vida. Uhum. Então, eu só quero te contar uma coisa assim, rapidamente. Pode ser que você que está assistindo não concorde, mas pode ser que o que eu vou falar agora para você entre como uma semente no seu coração e vá mudar o seu destino ou o seu caminho. Veja só, o plano inicial de Deus para o homem era que Adão e Eva entrassem no Jardim do Éden como? Né? Deus criou o homem, criou a mulher e disse uma coisa só para eles: de todas as árvores do jardim você pode comer, menos de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só pediu para que eles não comessem de uma árvore. Agora, Deus era incapaz deles comerem e deixarem eles vivos ou outra coisa? Ele podia fazer isso, mas Deus colocou uma regra. Essa é a primeira chave. Deus colocou uma regra. Mas o homem, com a dureza do coração do homem, decidiu o quê? Infringir aquela regra. Então, veja só. A partir do momento em que o homem come do fruto proibido, né, que Eva pegou ali, não quero entrar no mérito teológico, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou ilustrando com base numa verdade, entendeu? Aí acontece com o que do homem? A Bíblia vai dizer que os olhos deles caem, as escamas dos olhos caem, e ele quer se cobrir com folhas de figueira, ou seja, ele bateu a vergonha. Até então ele estava na pureza do que eles foram criados para estar, mas quando ele comeu daquilo que era proibido, ele infringiu uma regra que foi estabelecida para o paraíso, que era do homem comer de todos os frutos do jardim, menos daquela árvore. Quando ele infringiu aquela regra, infringiu aquela lei, as escamas dos olhos caíram, ele sentiu vergonha. Aí Deus disse para eles assim: agora, porque você cometeu o pecado ou infringiu a lei, você vai ter que trabalhar, e do fruto do seu braço você vai comer o seu pão. O que eu quero aplicar disso aqui? Essa analogia. Então, a bênção de Deus é que a gente desfrute do processo, porque Ele já havia preparado. Uhum. Mas por causa da nossa teimosia, porque a gente quer pegar atalhos, a gente tem que trabalhar dobrado para desfrutar do processo. Consegue entender? Então, a chave que eu quero entregar aqui, a dica que eu quero dar para você que quer ter autoridade no digital: respeite o processo. Respeite o processo como ele funciona, porque ele vai te dar púlpito, ele vai te dar palco, ele vai te fazer subir de nível, mas respeite o processo. Muitos querem estar aqui em cima sem passar pelo processo. Então, quando ele sobe aqui no degrau sem passar pelo processo, ele sobe como que alguém que colocou, ou como alguém que trapaceou, ou como alguém que arranjou. Consegue entender? Mas ele não tem verdade na caminhada. E a falta da verdade resplandece no quê? No desfrutar do resultado. Entendeu? Então, se o homem consegue obedecer uma regra, ele vai desfrutar daquilo que Deus planejou. Assim ele traz para o dia a dia na vida dele. Então, respeite o processo que foi instituído para você chegar em tal lugar. Que quando você chegar ali, você vai chegar com honra. Consegue entender? Porque aqueles que acompanharam o teu processo, eles estarão ali para te aplaudir. Conseguiu entender a diferença? Então, a ideia desse livro é conectar isso, resgatar isso. Sabe? Então, seja visto na internet.
grave conteúdos, impulsione seus conteúdos, rebata com educação, com equilíbrio, não com o ímpeto da arrogância, mas sim de entender como que a outra pessoa está contrapondo a tua visão. Porque você concorda comigo, Carlise, que até uma pessoa que fala mal de você hoje, você pode converter ela no seu eleitor? Com certeza. Porque quando ela te conhecer, ela vai conhecer o outro lado da Carlise, ela vai entender, opa, eu julguei mal. Consegue entender? Mas quando a Carlise tiver a oportunidade de se vender com a verdade que ela prega, ela vai ganhar aquele eleitor. Então essa é a chave que as pessoas precisam entender na internet hoje. Não é uma foto mega produzida, não é um vídeo mega produzido, não é uma mega edição, mas é a verdade do que é transmitido. Então essa é a minha recomendação, entendeu? Poderia estar aqui só querendo vender marketing, vídeo, curso, digital. Faço de tudo isso, entendeu? Trabalho em todas as áreas da publicidade e propaganda, mas o que vende é a verdade. Sabe quando a gente está dentro do processo do marketing, a gente passa por uma fase que chama de aquecimento. Depois que a gente aquece aquele lead ou aquele potencial comprador, a gente vai trazer ele para dentro de um funil, né? Através desse aquecimento, que é um funil de venda. A gente vai preparar ele para comprar o seu produto, entendeu? E aí a gente vende. Só que nesse estágio tem muitos que nem são o que são, dizendo que são para poder vender algo que eles não conseguem entregar. Consegue entender? Ou seja, quebra. Investe caminhão de dinheiro e depois não tem o resultado da recompensa. Investe no errado. Entendeu? Então, invista na verdade, sacrifique no processo e desfrute da vitória. Que show. Gente, estou encantada aqui com o autor da Bíblia dos Negócios, Rodrigo Sampaio, que eu tenho o prazer de chamar de amigo. E, olha, eu tenho certeza que ele vai voltar aqui no podcast do Pele Mulher, contribuir com mais conteúdos, a gente vai explorar mais ainda ele, para que a gente possa fazer essa caminhada cada vez mais sólida e tirar mulheres da arquibancada para que elas venham protagonizar na vida política. Perfeito. Gostaram do nosso podcast com o Rodrigo Sampaio? Foi uma honra. Obrigado. Obrigada pelo teu carinho. E você que acompanha o podcast do Pele Mulher, dê o seu like, compartilhe, comente. Chama lá. Manda mensagem. Envia para as amigas. E você que acabou de chegar, não esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa receber conteúdos maravilhosos como esse. Até a próxima. Um beijo grande. Fique com Deus.